so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Olá, 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 galerinha, tudo bem, meus amores? Bom, a gente vai iniciar agora mais um episódio do nosso pod com a nossa maravilhosa convidada, Day Amorim, né? Primeiramente, eu quero agradecer em meu nome, o nome da Cris, né? Que tendo a oportunidade de receber o nosso podcast. E obrigada pelo convite também, né? E vamos abrir a mente aí dessa mulherada. A gente está aqui com a Day. A Day também é instrutora de chair dance, também faz muitos workshops, também tem uma metodologia. A gente também teve contato lá na imersão da Lei, que a gente sempre fala aqui, que está nos próximos episódios. Dão uma olhadinha lá que vocês vão saber melhor o que a gente está falando. Eu também quero te agradecer por você ter aceitado, né? A gente sabe que é tudo muito corrido, mas que bom que você conseguiu um espacinho aí para poder falar um pouco sobre o seu conhecimento e enriquecer ainda mais essas mulheres. Então, muito obrigada. É isso aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Foi realmente difícil, né, da gente se encontrar. Já era pra gente estar aqui faz tempo, mas a correria do dia a dia às vezes não permite. Mas o importante é que estamos aqui. Então, obrigada pela oportunidade que vocês me deram de poder estar aqui hoje, de poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho com vocês, com as meninas que estão iniciando, né, também no chair dance, seja de qualquer forma, seja como instrutora, sejam como alunas, sejam como admiradoras, enfim. É sempre muito importante a gente poder falar da nossa arte, para as pessoas compreenderem um pouquinho melhor. Ela vai muito além da dança, muito além da cadeira, né? Exatamente. E como você é psicoterapeuta, né? É psicoterapeuta? Isso. Mas antes de tudo isso, a gente sempre tem uma pergunta que a gente faz para todas as meninas que a gente convida, que é quem eu sou. Mas não é quem eu sou relacionado com o que eu faço, e sim com quem eu sou lá dentro. Então a gente queria saber quem é a Day. A Day é uma pessoa, que eu vou dizer, chorona, divertida, alegre, meio crítica, exigente. Eu sou muito, assim, ciumenta com as minhas coisas. As minhas cadeiras, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, sou muito protetora, muito mãezona. Sou aquela pessoa que não gosta de ficar parada. Sou muito da ação. Se eu não tiver algo para fazer de trabalho, de algo que eu preciso, onde eu me sinta útil, isso me incomoda, né? Então, isso me traz, assim, um certo desconforto interno. Sou aquela pessoa que gosta muito de ajudar o outro, né? Sou aquela pessoa que gosta de servir, de sempre doar o meu máximo para ajudar o próximo no desenvolvimento do outro, sem pensar no reconhecimento, assim, né? Sem pensar em algo em troca. Então, se você me pedir ajuda, eu vou te ajudar, mas sem esperar e sem criar uma expectativa de que você vai me devolver isso de alguma maneira. Então, e aí algumas pessoas se incomodam com isso, né? Falam, mas você faz isso, você não tá nem ganhando por isso, não importa. Cada um sabe da sua consciência, cada um sabe daquilo que entrega, né? Cada um vibra aquilo que tem dentro de si. Então, eu sou muito assim, sou aquela pessoa espiritualizada, né? Tenho a minha fé, passo ela à frente de qualquer outra coisa. Antes de tudo na minha vida, vem a minha fé, vem a minha espiritualidade. Essa sou eu. E é legal essa resposta, porque as respostas que as meninas dão, porque cada uma tem um jeito de ser, né? Se coloca, muitas
às vezes não sabe o que é ainda, outras têm uma... A gente até falou com a Roberta, que vai estar no episódio anterior do seu, e ela deu uma resposta, assim, que eu, nossa, achei muito legal, que ela falou que ela era uma pessoa a cada dia, não dava para ela ser a mesma pessoa, então ela é o hoje ali, sabe? Então é muito interessante a gente ouvir. E ao mesmo tempo a gente se conectar, porque mesmo a gente sendo diferente em alguns pontos, a gente se conecta por algum motivo, né? Seja pela história, seja pelo chair dance, seja por alguma coisa, a gente sempre está se conectando, principalmente quando tem a ver com o movimento. E uma coisa que a gente queria começar conversando, Dai, com você, é sobre a sua segunda, né, formação, que é de psicoterapeuta. E como que a psicoterapia, já que a gente está em Setembro Amarelo, como que a gente pode ajudar mulheres a se fortalecerem através do chair dance, né? Você faz essa relação, né? Você trabalha nesses dois pontos. Como que a gente pode ajudar mulheres a se fortalecer no psicológico e conseguir colocar isso para fora, seja na dança, no movimento, no chair ou fora dele? Assim, ó, a linha da psicoterapia que eu estudei, que eu estudo ainda, né, ela vem da trilogia analítica, né, da faculdade trilógica, do método do Dr. Kepp, né, do Norberto Kepp, então, a faculdade de trilogia analítica. Ela se baseia na psicanálise integral, né? A psicoterapia, ela tem o papel voltado para a desinversão do ser humano. Então, por exemplo, nós, quanto seres humanos, nós vemos em tudo aquilo que é bom para a nossa vida algo de ruim. Isso de uma forma inconsciente. Então, eu vou explicar mais ou menos para que vocês comecem a entender onde eu quero chegar. Então, por exemplo, quantas vezes a gente, quando a gente está dançando, a gente está fazendo lá, a gente está dançando, tá super lindo o nosso movimento, tá a coisa mais bela. Só que aí a gente grava e aí a gente começa a colocar defeito. Ai, porque isso aqui tá horrível. Ai, porque eu não gostei disso. Ai, porque eu não gostei daquilo. Ai, porque eu podia ter colocado melhor a minha roupa. Isso já é colocar um mal em algo que é bom. Por quê? Porque você já está num processo de desenvolvimento. Isso se dá devido à nossa inveja interna que a gente tem. E a gente foi educada culturalmente, socialmente, de que a inveja ela é uma cobiça. Né? De eu querer ter o seu colar, de eu querer ter o blazer da Dani, por exemplo. E não é isso. A inveja é você negar o bem, a verdade, a beleza, você estragar todo o processo que você está inserida. Então, quando a gente está num caminho muito bom, de um desenvolvimento muito legal, a gente tende, por inconsciência, a bloquear, a brecar esse desenvolvimento. Então, quantas mulheres, por exemplo, que a gente conhece, seja no âmbito profissional, da dança, de estudos, ou na família, relacionamento, que começa a fazer algo e para no meio do caminho. E aí, por exemplo, vamos pegar o chair dance, vai. Alunas que já passaram na minha vida, começaram a se desenvolver, estavam super bem, de repente, eu não vou mais fazer. Porque eu acho que agora eu vou para o polidense. Porque agora eu vou para o burlesco. Porque agora eu vou fazer outra coisa. Ou então uma pessoa que começou a fazer uma faculdade de tal coisa, ela já está no segundo ano e do nada ela larga a faculdade e quer começar um outro curso. Isso tudo é a nossa inveja. A gente bloqueia, a gente coloca barreiras. Isso tudo a gente não vê que é fruto da nossa imaginação, é fruto da nossa cabeça, né? Então, assim, a psicoterapia dentro disso tudo, desse contexto, ela tem um papel de diálogos. Então, quando o psicanalista ou psicoterapeuta, ele vai tratar a pessoa, ele não trata como a psicologia tradicional, né? Que é através de... Você vai lá se consultar e geralmente o psicólogo ele vai te dar alguns conselhos ou então vai te encaminhar para o psiquiatra e vai fazer um tratamento medicamentoso, por exemplo. O medicamento, aí algumas das pessoas vão falar assim, mas ele resolve. Ok, ele vai resolver o seu problema ali no momento. Ele é momentâneo.
Depois que passar o efeito da medicação, vai voltar tudo de novo, né? Então, na psicoterapia, não. Você vai fazer ali a sua consulta com psicanalista, com psicoterapeuta, e a gente vai tratar disso através de diálogos. Então, a gente vai ter uma conversa. Você vai me falar o que é que está acontecendo, eu vou te ouvir, e aí eu vou dizer para você, mas Cris, o que você associa à atitude da Dani? O que foi a atitude da Dani para você? Aí você vai falar, para mim ela foi egoísta, para mim ela foi arrogante. E aí qual é o meu papel? Fazer você olhar para dentro de você e ver que esse egoísmo, essa arrogância está dentro de você. Não que necessariamente você tenha tido a mesma atitude que ela, mas que em algum momento da sua vida ou em alguma área da sua vida você se comporta dessa maneira. Entende? E ali se faz um silêncio. Então, assim, o psicanalista, ele tem a função de trazer a consciência para a pessoa, o psicoterapeuta tem essa função de trazer a consciência para a pessoa e para a sociedade, né? No sentido de não induzir na resposta, mas deixar a pessoa ter essa reflexão sozinha, para que ela compreenda que as escolhas que ela faz na vida ou vão trazer benefícios ou vão trazer algum tipo de prejuízo, de alguma maneira. Então, a escolha é toda dela. E que não adianta ela querer colocar a culpa dessas escolhas em outra pessoa, querer terceirizar essa responsabilidade. A responsabilidade é dela. Sim. Né? Então, não adianta, por exemplo, uma aluna minha me culpar pelo insucesso que ela teve em alguma apresentação. Por que ela teve um insucesso? Porque provavelmente ela estava agitada internamente por alguma outra questão na qual ela não soube conscientizar ou não conscientizou ali no dia, deu-se gatilhos e ela ficou com as projeções dela, os julgamentos internos dela e atrapalhou. Né? Porque tem todas essas fases, né? A gente tem a fase de projeção, que é quando eu coloco os meus problemas em você. Tem a fase da censura, que é quando você me diz que eu tenho um problema, mas eu não aceito que eu tenho esse problema, então é mais fácil eu fechar os meus olhos e fazer de conta que esse problema não existe, né? E eu tenho a fase da conscientização, que é quando eu já aceito tudo isso, e eu tenho a humildade de aceitar e falar, não, realmente, eu estou errada e eu vou melhorar. Quando a pessoa ela tá na fase de conscientização, é muito mais fácil. Por quê? Porque ela já abaixou toda a guarda dela e ela começa a viver melhor. Então, traz um alívio. Então, a psicoterapia, ela trabalha dessa maneira. Seja no Chardinse, seja fora, né? O papel da psicoterapia é exatamente esse. Levar o ser humano numa interiorização, numa conscientização dos problemas e dos erros que ele está causando na própria vida. Então, quando a mulher ela quer se fortalecer, a gente precisa entender em que fase ela estaria, então. Né? Se é nessa primeira fase que ela não enxerga, na segunda que a culpa ainda, né, não consegue receber, e na terceira que ela já tem essa consciência do que ela precisa fazer. Então, para se fortalecer, primeiro, você precisa entender o que está acontecendo, se está acontecendo, e depois fazer esse movimento para se fortalecer em qualquer ambiente, na dança principalmente, né? Que é o nosso tema principal. Primeiro ela tem que entender. Não dá para fortalecer uma mulher que não entendeu ainda algumas coisas, porque senão vai ter muito conflito, né? Eu diria assim, Cris, que na verdade não seria nem o entender, seria o sentir de verdade. Porque o que acontece, não sei se vocês lembram, mas quando eu fiz o workshop, eu disse assim para as meninas, permitam-se, estejam de peito aberto, né, para poder receber o novo. Por quê que eu sempre falo isso? Porque realmente elas precisam sentir. Porque quando a gente fala entender, naturalmente o nosso cérebro ele entende que ele tem que ficar no campo racional. E quando eu estou na racionalidade, eu fico no superficial. A racionalidade ela é diferente da razão. A razão, eu estou dentro da verdade, que é um sentimento verdadeiro. A racionalidade, não. Eu estou dentro dos meus pensamentos, lá das minhas ideias falsas, né? Então, eu fico imaginando coisas que não são verdadeiras. Então, por exemplo,
eu vou dançar aqui na frente de todo mundo, mas todo mundo vai ficar me olhando, vai ficar todo mundo me julgando. Ai, eu tô pagando mico, né? Esses são alguns dos pensamentos falsos que acontecem, que ocorrem na nossa cabeça, lá no princípio. Então, para que ela realmente, ela se, como diz a Lê, né? Ela possa se despir a alma dela e ela possa se reconectar e ela possa se encontrar, ela tem que primeiramente se permitir sentir. Então, qual que é o melhor exercício para tudo isso? Fecha seus olhos, respira, sente a sua respiração, sente o que você tem dentro de você, sente a música, sente o que você verdadeiramente veio buscar. Porque aí sim ela vai conseguir se conectar com ela. Porque, e assim, ela tem que querer. Porque se ela não quiser, eu posso passar 1 hora da minha mentoria falando, fazendo dinâmicas e mais dinâmicas, porque ela não vai conseguir dançar verdadeiramente e não vai conseguir colocar para fora o que ela realmente precisa. E ela vai continuar ali no campo racional e assim, ai, e agora? Que passo que eu vou fazer mesmo? E agora? O que eu faço com a perna? Eu já tive alunas, por exemplo, que me procuraram para fazer mentoria, porque para elas sempre faziam sempre a mesma coisa, sempre o mesmo movimento. E elas disseram assim, Dai, eu quero mudar isso, eu quero mudar esse repertório, porque quando eu chego num determinado momento da minha dança, eu me pego fazendo a mesma coisa, daí eu parei agora, o que eu vou fazer? E aí eu botei ela para dançar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vou colocar a música que você gosta muito, me fala qual é a música que você gosta muito, e você vai dançar pra mim, tá bom? Tá bom. Ela foi, me deu a música, eu coloquei e deixei ela dançar. Aí ela foi dançando, eu falei pra ela, fecha os olhos. E aí ela tava lá, toda linda, pomposa, do jeito que ela é, dançando. Quando ela começou a dançar, eu já captei quais eram os movimentos que ela sempre repetia, sem ela me falar. E eu disse pra ela, o movimento que você sempre repete é esse, não é? Ela falou, é. Eu falei, o que você tem dificuldade com os seus braços? Você, lá atrás, você teve problema com alguém tocando em você, não teve? Então, assim, são coisas que na hora da dança, quando você se permite verdadeiramente, ele manifesta. E a gente que tem uma sensibilidade maior, lógico que pela formação, né, que eu tenho da psicoterapia e mais a minha mediunidade, que também me ajuda muito, né? Eu consigo ser bem sensível e captar tudo isso. Mas se a gente treina esse lado nosso do sentimento, de se colocar no lugar do outro, de ter essa empatia, essa sensibilidade, essa delicadeza de atender as nossas alunas, você capta apenas com um único movimento o problema dela. E ali sim, você viu que o seu trabalho está fazendo sentido. Sim. Agora, se a gente só falar para ela, vai dançar, eu quero que você faça isso, o que ela vai fazer? Ela vai reproduzir e vai ficar tentando entender. Então, eu falo, não quero que você entenda, eu quero que você sinta. Quando você sentiu, é porque você conscientizou e você vai ser capaz e vai ter autonomia de fazer tudo sozinha, daquilo que você quer daqui para frente. Então, é assim que eu trabalho dentro da minha mentoria. Interessante, porque quando eu comecei, né, a fazer o chair, eu também tive isso. Eu repetia muito, eu falava, ai, cansei, só sei isso. E quando eu comecei a sentir o que eu estava dançando, porque eu tinha essa dificuldade, porque tinha a vozinha na minha cabeça que não deixava, né? A voz da criação, de como a gente é muitas vezes criada, a gente guarda muito isso. Então tinha a vozinha de que aquilo que eu estava fazendo era errado. Então juntava a vozinha, junto com a repetição do movimento, eu falava, gente, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? E eu não sabia como sair disso, olha, eu nem sabia que existia alguma forma disso melhorar. E aí eu falei, não, peraí. E aí quando essa vozinha saiu, que foi lá na imersão que a gente fez, saiu mais, né? Saiu completamente. Que inclusive na hora que eu tava lá, que eu ouvi a vozinha, eu falei assim, ó, já deu, não dá. Meu Deus, me ajuda, que essa vozinha saia, não quero mais você aqui. E é o que você falou, né? Quando você quando você quer mudar, tudo conspira, não só a dança, mas tudo na vida. Parece que vai chegando as coisas para você e tudo vai melhorando. E aí quando eu falei, não, agora eu quero só dançar, eu quero só sentir.
E aí eu consegui fazer sem pensar tanto nos movimentos. Hoje eu percebo que eu tenho mais repertório de movimento do que eu tinha. Repito muito menos algumas movimentações que eu fazia, porque tem muito a ver com esse sentir. Essa coisa de sentir e dessa vozinha que eu acredito que esteja também no entender. Essa vozinha que a gente escuta, eu não consigo, não vai dar. Ou vou fazer tal coisa, fica aquela coisa, você merece. Como você mesmo falou que fica essas coisas. Então, se eu ficar nesse entender, tentar entender essa voz, tirar essa voz de mim, não vai resolver. Eu tenho que realmente ter uma ação para que isso aconteça, né? Na verdade, essa vozinha aí é a sua intuição falando. E geralmente a gente ignora, né? A gente fala, não é nada disso, não. Isso serve para tudo, né, na nossa vida. Quando a gente vai tomar alguma decisão, por exemplo. Quantas vezes a gente escuta essa vozinha falando, não faz, vai dar errado, não vai lá, você vai quebrar a cara. Aí a teimosa vai e faz o quê? Eu vou porque eu preciso saber do que vai dar, né? E aí o que acontece? A gente quebra a cara. Então, dança não é diferente. Né? Então, é realmente o sentir mesmo, a gente acaba sendo livre. Por exemplo, quantas vezes vocês não já devem ter dançado, já aconteceu muito isso comigo, de dançar, colocar uma música qualquer e falar, vou dançar. Eu só preciso extravasar, só preciso, sabe, liberar energia. E aí você começa a dançar de uma forma que você fala, não lembro nem o que eu fiz. O que foi que eu fiz? E saiu tão, assim, internamente pra você, saiu tão impecável. Né? Você fala, eu devia ter deixado o celular gravando, né? Agora eu aprendi, agora eu deixo o celular gravando. E essa vozinha que eu te falei, que eu sentia, ela era uma vozinha de uma pessoa que sempre falava a mesma coisa pra mim, que era pra eu não fazer aquilo, né? Que eu não podia estar ali, que eu não podia, que aquilo era errado, né, de se fazer. Então, quando eu falo dessa vozinha, acho que eu não deixei muito claro. Quando eu falo dessa vozinha, era uma vozinha para me parar. Não era uma vozinha tentando te bloquear. Era para me bloquear. Era, não, olha, tá feio, hein? Não faz isso, não faz isso. Isso não é bom para você, não tem nada a ver com você. Aquela coisa que eu sempre ouvi praticamente a minha vida inteira, né? E aí, naquele dia, eu consegui tirar essa vozinha. E quando a gente tira essa vozinha, parece que muda tudo. Né? Você não escuta mais ela na sua cabeça e aí você consegue fazer o que você tem que fazer. Então, por isso que a imersão para mim foi muito legal. E depois a gente foi lá no seu workshop, que você colocou naquela mesma situação parecida de estar no meio, de estar sendo vista. E para mim foi legal, porque também foi um estilo de dança completamente diferente, que eu nunca dancei. Então, também não sabia muito o que fazer, mas não pensei muito. Fui mais de acordo com o que eu achava ali que eu tinha que fazer. Então, quando eu falei para você que para mim era extensão, era porque também era um ponto de afirmação de que realmente aquilo que eu pensei que tinha saído, saiu de fato, né? Fora que estar com outras mulheres faz toda a diferença do que você só dançar sozinha, né? Então, acho que essa ideia do Tchê que me mais pega, eu acho que todas nós, que eu sinto, né? Porque eu já tive contato com outras danças, tem uma união ali entre as mulheres, de uma certa forma, né? Tanto no campeonato que eu fui assistir, inclusive, gente, a Dai também vai fazer agora, é a organizadora do campeonato do Champ Dolls, né? Que vai ser no Rio de Janeiro. Então tem um campeonato de Champ Dolls, pra quem não conhece, é ela. Então entra no Instagram dela, depois a gente vai deixar tudo aqui na descrição, tudo certinho pra vocês. Então lá eu percebi esse acolhimento, sabe? Essa coisa de... A competição ela tem que ter, porque ali estava sendo um campeonato, mas eu percebia que tinha uma coisa diferente que nós mulheres estamos começando a fazer isso agora. Tem alguma coisa na psicoterapia que nos ajuda a melhorar essa rivalidade que a gente tem? Essa falta da gente não conseguir fortalecer uma outra mulher? Tem alguma coisa, não só na psicoterapia, mas fazendo essa junção com o Tia Dance, que possa ajudar essas mulheres a se verem de uma outra forma e parar com essa coisinha chata de que a gente tem que estar separado e não junto? Cris, aí eu vou voltar. Olha, meninas, não se ofendam, tá? Não achem que eu sou louca, não achem, por gentileza. Mas é que a humanidade, infelizmente, não conhece muito da psicoterapia. Para as meninas que tiverem interesse,
a doutora Cláudia Pacheco, que é a vice-presidente da faculdade onde eu me formei, ela escreveu um livro que chama As Mulheres no Divã. Inclusive, a Lê tem um, né? Ele é bem legal. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, peraí. A gente deixa marcado na descrição, fica mais fácil também. Ó, esse. Ah, legal. Nunca li esse. Chama As Mulheres no Divã. Uma análise da psicopatologia feminina. É bem legal, porque ele fala o quanto a gente é louca, o quanto a gente atrapalha a nossa própria vida. E é muito real, o quanto a gente é narcisista, o quanto a gente usa da nossa sedução para conseguir tudo que a gente quer. Então, onde eu quero chegar com isso? O que eu quero dizer? Quando você me pergunta se tem alguma coisa, Cris, sim, tem. A gente tem que ter consciência da inveja que a gente tem sobre a nossa vida e sobre a vida da outra. Sabe por quê? Porque que existe muita competição de uma com a outra. Porque o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, você dança lindamente. Eu acho você linda. Eu acho que você tem um sorriso maravilhoso. Você tem um jeito único de dançar. Sabe, você dança de uma maneira que você consegue cativar as pessoas com o seu jeito, com a sua simpatia, com a sua energia. A Dani tem o estilo dela mais flow, mais romântico, sabe? Mais sensual, aquela coisa mais gostosinha de dançar que também segura as pessoas, né? Cada uma do seu jeito, e vocês são lindas. Só que o que acontece? Tem muitas mulheres que vão olhar para vocês e vão falar assim: nossa, mas ela precisa dançar com essa roupa? Nossa, mas ela tem que dançar assim, toda espalhafatosa? Ai, mas tem que jogar o cabelo desse jeito? Por quê? De uma certa forma, internamente, você está mostrando para ela algo que ela gostaria de ser ou de fazer, mas não tem coragem. Então, isso manifesta a inveja dela. Então, ela gostaria, sim, de jogar o cabelo igual você. Ela gostaria de usar a roupa como você. Só que ela não fala. Então, por ela não falar, ela prefere fazer o quê? Te atacar. Então, ela te alfineta. Então, se a gente tiver consciência da nossa inveja, consciência das nossas patologias de arrogância, de inveja, de narcisismo, pode ter certeza que a nossa modalidade, ela vai ser uma modalidade unificada no sentido espiritualista também, porque a gente já vai acabar, né, se ajudando, essa união e essa comunidade de apoio que a gente sempre fala. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, as meninas do Polidense, por favor, não se ofendam, tá bom? Porque eu também já fui do Poli, a Grazi sabe que eu morro de amor por ela. Mas geralmente no Poli, a gente vê muito essa competição. A gente vê que existe muito isso, entendeu? Esse ar de soberba, esse ar de arrogância. No Xé, graças a Deus, a gente vê menos, mas a gente sabe que existe. Também. A gente sabe que existe. De uma querendo ser melhor do que a outra, não pode. E a gente tem que ter essa consciência de, putz, você tá sem cadeira? Eu vou te emprestar a minha. Eu já fiz isso. De ter mulheres que estavam sem cadeira para dançar e falar: Dai, você me empresta a sua? Empresto, pode pegar. Entendeu? Então, assim, se a gente tiver consciência daquilo que a gente faz, das nossas escolhas, das nossas palavras, segurar um pouquinho mais aquilo que vem à tona e olhar mais para dentro ao invés de ficar olhando para outra, isso com certeza vai ajudar a gente na dança, vai ajudar a gente na vida. Uma vez, só para vocês terem um exemplo, logo quando eu comecei a minha carreira na Share Dance, eu tava com a Nathalie, né, que é a esposa do meu sócio, e a gente dançava juntas, e aí a gente tava ensaiando na sala aqui embaixo, na academia, e tinha uma aluna que ela era toda marombeira, né? Ela não dançava nem nada. E ela era uma mulher muito ciumenta com o namorado dela. E o namorado dela conversava muito comigo. E com todo mundo da academia. Por quê? Porque ele já era aluno nosso há muitos anos. E ela não. Um determinado dia, ela simplesmente me parou na sala de musculação e disse assim pra mim: ai, Dai, você tá toda dançando agora, né? Porque, nossa, você e a Nath, nossa, eu acho muito bonito. Eu falei: obrigada, né? Falei: obrigada. Eu falei: você pode fazer também, né? Que a gente vai dar os workshops e tal.
Ela, ai, mas sabe uma coisa que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, nossa, as meninas devem ser a maior na cama. Eu peguei, olhei pra ela, eu não sabia se eu dava na cara dela ou se eu ficava quieta. Aí eu, ao mesmo tempo, eu lembrava que eu era um ser em constante evolução espiritual, em constante evolução psíquica. Aí eu conversando comigo em milésimos de segundo, cala a boca e responde de forma ética. Aí eu falei pra ela, eu falei, olha, não. Eu falei, não é bem por aí. Eu falei, não é porque a gente é professora de dança sensual que nós temos que nos comportar dessa maneira, né? Eu falei, o que a gente está fazendo aqui é um trabalho diferente, é um trabalho de arte, um trabalho artístico. Agora, se você acha que é uma questão vulgar, aí você tem que fazer suas reflexões e sair. Ou seja, o que eu quis dizer para ela? Que ela tinha que olhar essa vulgaridade dentro dela, Sim. né? Porque a partir do momento que eu olho a outra com esses olhos, é porque isso internamente dentro de mim está lá. Só que eu fico segurando, então eu coloco, eu projeto isso em outra pessoa. E é o que acontece. Infelizmente é o que a nossa sociedade vive. Por que tem muito relacionamento que acaba? Por ciúmes. Porque a mulher geralmente acha que o cara tá olhando a outra. Porque a mulher acha que o cara tá fazendo isso com a outra. Meu marido, ele, tudo que eu faço, ele me apoia muito. Tanto é que, assim, a gente tem festivais, ele vai comigo assistir, sabe? E aí tem pessoas que me perguntam, nossa, mas você não tem ciúmes que ele fica olhando as meninas dançando lá no polidense, abrindo a perna e que não sei o quê? Não, eu não tenho. Eu não tenho. Tá tudo bem. Por quê? Porque eu sei a pessoa que está comigo e eu sei também do meu interior. E eu sei que aquilo ali é uma dança. Eu sei as meninas que estão ali, sabe, elas estão querendo dançar. Elas não estão ali para fazer qualquer outra coisa. Exatamente. E é essa chavinha que a gente precisa virar, Sim. sabe? Eu venho tentando cada vez mais nos meus workshops trazer essa metodologia da psicossocioterapia dentro das dinâmicas para tentar plantar uma sementinha, sabe? Aos poucos, de pouquinho em pouquinho. Tem mulheres que não aceitam, tem mulheres que não aceitam, mas tá tudo bem. Se você quiser só dançar, fazer só coreografia, é uma escolha sua, é um direito seu, sabe? A gente não obriga ninguém a nada. Mas nos meus workshops, nas minhas mentorias, eu trabalho dessa maneira. Vou dar coreografia? Vou dar coreografia. Mas saiba que eu vou colocar alguma coisa de reflexão, eu vou fazer alguma coisa para que você possa sair melhor do que você chegou. Sim. Então, se a gente se ajudasse mais, seria melhor. Com certeza. Inclusive, eu tive essa experiência, né? A Cris acompanhou, teve comigo no meu workshop, e a gente foi levar isso, né? Porque para elas entenderem, não sentirem primeiro, né? Ter aquela vivência realmente para poder absorver o chair dance, né? Então, para elas se libertarem, para elas se sentirem, para elas se desejarem, né, primeiramente, se amarem primeiramente, para receber o chair dance. E a gente teve alguns feedbacks, né? Umas falaram assim, eu achei que eu ia dançar mais. Eu achei que... Mas eu tô pensando bem aqui, eu acho que foi necessário. Então, teve aquelas coisas, umas, né, ficaram meio assim, outras realmente estão ainda em transformação, porque acabaram recebendo da melhor forma o que foi o nosso objetivo ali naquele momento, de passar para elas antes de dançar, né? Sim. Porque é o que a gente aprendeu e continua aprendendo, né? Pra gente poder, aquela coisa de fora para dentro, quiser de dentro para fora, né? E como, Dai, você conseguiu se transformar? Como que você chegou aí onde você chegou agora? Como que foi esse processo rapidinho para a gente entender? Como que chegou a ser a mulher que você hoje através do chair dance? Como que você conseguiu chegar no chair dance e ter essa mente que você tem hoje? E ser o que você é hoje? Como que foi essa sua trajetória? Até para inspirar mulheres
né? Se não querem fazer o chair dance, tudo bem, mas a fazerem também, se quem quiser, e ter uma referência, uma inspiração, porque esse é o nosso papel aqui também, de inspirar mulheres através do movimento. Vou dizer assim que não foi muito fácil, né, no começo, porque lá atrás, quando eu pensei em procurar o chair dance para fazer, eu tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico. Eu sempre falo isso, que isso, bem ou mal, me impulsionou para buscar algo que fizesse eu olhar para mim, que fizesse algo por mim, porque eu já estava num nível assim que eu não me conhecia mais. Eu estava extremamente arrogante, extremamente assim, sem noção das minhas atitudes, agressiva, né? Tinha engordado 15 quilos na época por conta do relacionamento. E aí eu eu tinha acabado de começar a fazer a psicoterapia também, a psicossocioterapia. Tinha acabado de começar a faculdade. Então, meio que juntou uma coisa com a outra. Porque eu tinha acabado de começar o curso, tinha meses de curso, então ainda estava naquele processo de compreender onde eu estava pisando, de começar a sentir quem sou eu. Olha, mas isso aqui faz sentido o que está sendo falado, porque eu não posso aceitar mais isso daqui. Não, porque isso aqui está errado, eu tenho que corrigir em mim. Né? E eu comecei a fazer terapia também individual, faço até hoje as minhas análises com a minha psicanalista, né? E aí eu fui buscar o chair dance, né? Fui fazendo os cursos, foi onde eu conheci a Grazi online, foi onde eu conheci a Lê online também, foi na época da pandemia, inclusive. Então, assim, no início não foi fácil, por quê? Porque eu tive que passar por esse processo de conscientização, de interiorização de quem sou eu, né? De algo doloroso. E aí também, quando eu ia dançar, eu colocava uma roupa e não ficava legal. Aí vinha os meus julgamentos de... Ai, mas isso aqui tá horrível. E aí, como eu tava dançando com a Nath, então, tipo, vinha as minhas comparações, porque eu nunca fui da dança, né? Ela já tem um histórico da dança. Então, vinha as minhas comparações de, putz, será que eu tô fazendo certo? Será que tá legal? Será que meu movimento tá bonito? Eu nunca fui da dança, sempre fui das artes marciais. Sempre fiz jiu-jitsu, fiz muay thai, fiz kickboxing, meu negócio era dar porrada nos outros, era bater em todo mundo. Mas eu parei, tá, gente? Eu tô malícia. E aí é óbvio que se me tirar do sério, né, é outra coisa. Mas, assim, eu nunca tive essa delicadeza, essa sensualidade aflorada. A gente sabe que isso existe dentro de nós, mas que a gente enfia embaixo do tapete, né? Então, para eu arrancar de lá, foi doloroso, foi difícil. E aí, quando eu comecei a compreender isso de uma certa maneira, como que isso apareceu? Isso apareceu num campo mais sexualizado e não sensualizado. Por quê? Porque eu tinha lá atrás, devido a essas questões que me aconteceram de divórcio, de final desse relacionamento abusivo, né? Eu reprimi muitas coisas. Então, tipo assim, a minha cabeça, eu queria fazer tudo o que eu tinha vontade. E aí, meio que de uma certa forma, usei o chair dance pra escrachar, isso aqui. E aí, até compreender isso também, na minha cabeça, demorou um pouco. Então, eu precisei de ajuda para poder olhar de outra maneira, né? Eu tenho o meu sócio, o Valmir, que ele é também psicoterapeuta, mas ele é professor também lá da faculdade. Então, ele é muito mais avançado do que eu. Então, assim, eu sou muito grata a ele, porque foi ele que me apresentou esse caminho. E é uma pessoa que, assim, me ajuda até hoje, né? Eu falo que ele é meu guardião. Por quê? Porque quando eu tenho alguma dificuldade, é com ele que eu vou conversar também. Então, nessa época, ele conversou muito comigo. Dai, olha o chair dance dessa maneira. Olha isso aqui que a gente está estudando e tenta olhar o chair dance como a arte que a gente está estudando. Olha isso daqui. Olha não sei o quê. Tenta trazer de uma forma assim. Olha assado. Eu comecei a olhar aquilo e eu começava a olhar as minhas gravações, porque quando você sabe que tem alguma coisa errada com você,
ou quando você tem uma atitude que não é a correta, internamente você sente um desconforto. Você sente uma coisinha falando assim, ó, alguma coisa tá errada, vai lá e corrige. Ou então, se você teve uma atitude incoerente com alguém, você fica com um sentimento de culpa. O sentimento de culpa ele é o termômetro da nossa alma para dizer que algo está errado e você precisa corrigir. Então, quando eu me gravava assim, eu via eu dançando, eu tirava uma foto, eu olhava e falava, meu, eu sentia, sabe? Eu falava, posso ou não posso? Posso ou não posso? Porque internamente não estava condizente com a minha essência. Não estava indo ao encontro daquilo que eu tenho internamente. Então, e aí, sabe, começou a me pegar. Foi onde eu virei. Eu falei, não, pera, vou estudar melhor isso. Aí comecei a me aprofundar. Foi a hora que eu enfiei a cara nos estudos da trilogia, fui me aperfeiçoar um pouco mais dentro da psicoterapia. Fui trazendo conteúdos diferentes, né? Tanto que eu reformulei meu Instagram quase inteiro, praticamente. A Letícia também é outra que eu, né? Minha anja, né? Que eu não tenho nem o que dizer. Só, né? A gente conversa muito desde sempre, desde lá de trás, quando eu conheci ela, não solto nunca mais na minha vida. Então, tudo que eu ia fazer, eu falava, Lê, isso aqui tá bom? Ela falava, Dai, eu acho que dá pra ser assim, assim, ou então tá ótimo, né? Ou então, quando eu não estava agindo lá atrás de uma maneira que também tinha que ser de acordo com a minha essência, ela também me dava uns toques. Dai, ó, isso aqui não é a sua cara. Talvez isso aqui seja a sua cara. Então, nos meus próprios workshops, eu comecei a ficar incomodada com algumas coisas. Eu falei, meu, tá faltando alguma coisa. Por quê? Porque eu tava dando só coreografia. E foi um modelo que foi formado lá atrás, né, de workshop. E aí eu comecei a olhar, falei, não, tá faltando alguma coisa. E aí foi onde eu fui conversando, por exemplo, com a Thalita, que é a minha outra mentora, né, na parte de gestão de eventos. E aí a Tá me falou, Daí, você já parou pra pensar se você fizesse assim, assim, assado? Falei, meu, é isso, faz sentido. E aí foi onde eu mudei tudo, a minha metodologia, né? Então, assim, eu vou dizer pra vocês, pra eu chegar onde eu cheguei hoje, o meu trabalho, ele me mudou. O meu trabalho como professora de educação física, meu trabalho como personal, meu trabalho como professora de share dance, meu trabalho como gestora na academia, porque quando você lida com pessoas, você consegue compreender você melhor, porque o outro ensina você a se corrigir. Sim. Então, através do outro, você consegue olhar para dentro de você e olhar o que está errado. Então, assim, se eu tenho uma atitude impulsiva com alguém, é porque eu estou com algum problema internamente, não é que é o outro. Tudo bem, a pessoa pode até estar errada, mas se eu estou me deixando levar pela vibração daquela pessoa, ou estou ficando tão irritada quanto ela, ou mais do que ela, é porque eu internamente estou igual, ou pior, né? Então isso foi me fazendo refletir, foi fazendo eu voltar para minha essência e ver, olha o quanto de afeto você tem dentro de você. Olha o quanto de beleza internamente você tem dentro de você para dar ao outro, a compartilhar com o outro, do conhecimento, né? Porque antigamente eu não conseguia dar esse afeto e muito menos receber esse afeto. E eu achava que eu era, nossa, super humilde. Eu achava que eu era o poço de humildade. Eu era o caramba, não era. Né? Então hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, hoje eu não tenho vergonha nenhuma de expor e dizer sim, eu fui muito arrogante, hoje eu tenho consciência sobre a minha arrogância, né? E obviamente que se a gente não segura ela aparece, né? Mas eu sei muito mais hoje como tratar alguém verdadeiramente dentro da minha verdade, dentro do meu interior, né? Porque quando a gente tá fora disso tudo, a gente tá fora da essência, a gente só tá existindo, né? Só tá vivendo lá no automático, que é o que acontece muito hoje. Então, até mesmo se, por exemplo, vocês fossem me fazer um elogio há 6 anos atrás, eu não ia saber receber. Eu ia falar, ai, para com isso, para desse negócio, sabe? Deixa disso. Hoje não, hoje eu já, sabe, é completamente diferente.
obviamente que algumas coisas que eu olho lá para trás, eu falo, meu Deus, que vergonha, né? Por que que a gente tem vergonha? Porque você não quer mais ter aquilo, né? Então é isso. Eu acredito que hoje, se eu sou o que eu sou a mulher que eu me formei, foi devido a tudo isso, sabe? Tipo assim, muitas coisas foi na dor que eu tive que ir aprendendo e descascando, sabe? Quando você vai descascar uma mexerica, você vai parte por parte para você poder ir se desenvolvendo. Foi mais ou menos isso. Então foi um processo que não foi rápido, um processo que foi a longo prazo. E eu ainda estou em constante desenvolvimento, né? Em constante aprendizado. Tenho meu trabalho aqui na academia, fora o share dance, então eu tenho bastante coisas assim para fazer que me ajudam muito, né? Que me fazem querer fazer mais, que me fazem querer cada vez mais entregar mais para o outro. E eu sou muito feliz quando eu tô assim, por exemplo, se eu tô compartilhando aqui com vocês o meu conhecimento, eu sou super feliz, sabe? Tipo, isso me faz muito bem. De verdade. Eu ouvi o que você tem para falar também, porque muitas vezes a gente vê as pessoas, acho que de uma forma geral, principalmente quando a gente está nesse processo, e eu me considero estar nesse processo, porque é doloroso, é difícil, mas se a gente persiste, se a gente cansa de ser como a gente é, as coisas elas vêm, a gente tem resultado. E quando vê uma pessoa que não foi fácil, a gente olha e fala, nossa, olha como ela tá, como que ela fez? E eu sou muito dessa pessoa que gosta de ouvir a história. Eu gosto de ouvir a história das pessoas, justamente por isso. Porque alguma coisa ali me pega, muitas coisas que você falou aí, eu falei, eita, acho que eu ainda não tô do jeito que eu acho que eu tô. E eu acho que isso tem que ser, a gente tem que falar, tem que ter essa humildade. Inclusive, aquilo que você falou na imersão, ficou muito na minha cabeça. E eu levei isso para mim de modo geral. Quando você falou, a primeira coisa foi sobre humildade. Foi você saber ouvir, né? Lá atrás, não muito lá atrás, eu também não sabia ouvir, porque eu achava que eu sabia de tudo. E aí, o que acontece? Só leva na cara, porque é só na cara que a gente leva, né? Então, aquilo me pegou muito pra minha vida. Será que eu tô sendo ali? Será que eu tô ouvindo? Porque eu também não ouvia. A gente não ouve. Né? Sempre a gente já vem com aquela coisa. Eu sei que nós temos dores, né? Traumas e tudo mais, mas sempre tá ali na frente. E a gente só consegue tirar, só consegue ser, não sei se 100% feliz, mas só consegue ver esse lado bonito que a gente tem dentro da gente quando essas camadas, como você disse, ruim, ela vai saindo. Ela vai se colocando, ela vem pro consciente, sai do inconsciente e vem pro consciente pra gente poder trabalhar. Porque enquanto estiver no inconsciente, você vai continuar dando, né, porrada nas pessoas e em você mesmo, porque bater também dói, né? Então, quando a gente bate em alguém, também dói, né? Então, vai fazendo com que a gente vai se sentindo cada vez melhor. Mas eu acredito que para as mulheres se fortalecerem, elas precisam, acho que o primeiro passo, querer, né? Como você disse, querer. A partir do momento que você quer, as coisas começam a acontecer. E quando você traz isso para o movimento, é como se a gente visse isso mais fisicamente, né? Não fica só em situações isoladas. Nossa, fulano não é mais assim, cicrano não é mais assim. Não, você vê isso, você se filma, você se olha no espelho e você consegue ver essa grandeza através do movimento, muitas vezes. Exato. Dai, muito obrigada. A gente ficou muito feliz, né, de você ter aceitado. Demorou um pouquinho, mas tudo bem, não tem problema. O importante é que a gente tá conseguindo aqui te ouvir, trocar um pouco da sua experiência, e outras mulheres tenho certeza que vão se inspirar muito em você. Então, e depois, só fala rapidinho pra gente do campeonato. O que seria o campeonato, só para quem não sabe? Sim, ó, o campeonato, o Champ Dolls, ele foi, né, fundado pela Grazi e pela Letícia, né, é um dos primeiros campeonatos, na verdade, é o primeiro campeonato de chair dance do Brasil. Ele vai acontecer a terceira edição lá no Rio de Janeiro, né, o ano que vem, 2025, no dia 18 de maio. Então, a Cris e eu, né, a Cris Poli, lá do Rio de Janeiro. Sou eu. É a Cris lá do Rio, do estúdio Cris Poli. Nós duas estamos organizando, né, essa terceira edição.
Então, brevemente, nós iremos postar o regulamento e abrir as inscrições também. Então, fiquem atentas para vocês que quiserem acompanhar, né, tudo sobre o campeonato e saber certinho as informações. Busca lá no Instagram, Champdolls, acho que é Champdolls Chair Dance. A pessoa não lembra nem Não, mas o Instagram do campeonato. É Champdolls. Champdolls, bonitinho, tá bom? Ou se não, vai no meu Instagram, que já tá lá em cima, lá na biografia, marcadinho. Vocês podem dar um clique lá e já vai ter o acesso direto. Lembrando que vai ter as categorias de base, né? Que são as iniciantes, intermediárias, avançadas. Vocês podem se apresentar em duplas ou em grupos também, ou individuais, tá bom? Então, e outra coisa, para quem não quiser competir, nós teremos o modelo festival, que é mais só para quem só quer compartilhar a arte, para quem quer se divertir, dançar, enfim. Então, se você falar assim, Dai, mas eu não quero ir para competir, porque eu vou me colocar muita pressão. Então, vá para você se divertir acima de qualquer coisa, antes de mais nada, independente de campeonato ou festival, coloca na sua cabeça, para você se divertir, para você compartilhar a tua arte com outras pessoas e para poder trazer mais força para nossa modalidade, tá? E outra coisa, deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é muito importante também. Tem muitas meninas, Cris e Dani, vocês vão concordar comigo, que olha para mim e fala assim, eu não vou fazer porque eu sou gordinha, eu não consigo fazer nada na cadeira, eu não tenho corpo para isso. Olha aqui, vou falar uma coisa, eu também não sou magrinha, eu nunca fui magrinha, não sou Gisele Bündchen, não nasci para isso, eu não tenho um corpo exemplar, apesar de ser personal, eu tenho um corpo normal, tá bom? Faço os meus treinos, passo, ok, cuido da minha alimentação também, ok, mas eu não tenho um corpo padrão. Então, você larga de desculpa, certo? Larga de desculpinha safada. É mais fácil assumir que você tem medo do que você vai enfrentar, medo de olhar para dentro de você e ver o quão incrível você é, o quanto de força que você tem internamente, né? E o quanto você tem para se dar, o quanto você tem para ser feliz, do que ficar inventando desculpinha esfarrapada, dizer, eu não vou conseguir fazer porque eu sou gordinha, eu também sou. Então, né, inventa outra história. Essa não cola mais, né? Não cola. Então, Dai, obrigada. Fiquei muito feliz de você ter aceitado, a gente conseguiu fazer isso. Eu que agradeço. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, porque eu aprendi muito aqui com você, aprendi lá na imersão, estou aprendendo aqui também. E assim como eu, como a Dani, estamos aprendendo, eu tenho certeza que outras mulheres também vão aprender bastante, não só com você, com a sua história, com o seu trabalho e com tudo que você faz. Obrigada. Obrigada. Você sabe que você, né? Eu te agradeço muito, muito, muito por essa oportunidade de a gente estar aprendendo cada vez mais e passar essa força, essa garra, essa determinação, essa ousadia para essas mulheres, que para elas não se paralisarem e não dar desculpas, né? E realmente fazer algo por elas, né? A gente não fala nem de dança, né? A gente fala sim mesmo de se olhar, e a dança é uma extensão aí da nossa alma, né? Dançarina. Obrigada, Dai. Fica com Deus. Meninas, gratidão. Todas as informações aqui para vocês, o livro, o campeonato, o Instagram da Dai, para vocês conhecerem mais o trabalho dela. O nosso também, porque nós também trabalhamos com o Chair Dance. E muito obrigada, fica com Deus. E até uma próxima, quem sabe. Obrigada, meninas. Gratidão, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima. Até. Tchau. Beijo. Tchau.